Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos iniciar a correção do plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental. É o PET volume número 4, que trouxe comunidade temática álgebra, conteúdos relacionados, função afim, par ordenado, plano cartesiano, construção de gráficos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, tá? Isso me ajuda bastante. Se possível, compartilhe com os seus colegas. Então no PET 4, nós vamos trabalhar com função afim ou função polinomial de primeiro grau. Então eu deixo aí para vocês efetuarem a leitura com calma, né, do que vem a ser uma função afim ou uma função polinomial de primeiro grau, qual é a característica dessa função. Né? Eu consigo destacar para vocês que função de primeiro grau é toda função que a gente consegue colocar nesse formato aqui. f de x ou y é igual a x mais b, onde a e b são números reais e a condição é que o a seja diferente de zero. Tá? Então toda a expressão nesse formato, né, é chamado de função afim ou função polinomial de primeiro grau, onde a e b são números reais e a condição é que o a seja diferente de zero. Agora, se acontecer do b ser igual a zero, a função vai ficar só assim, f de x igual a x, né, porque não vai ter o b. Lembrando que o a é diferente de zero. Nesse caso, além de ser uma função afim, uma função polinomial de primeiro grau, a gente pode chamar também de função linear. Tá? E esse tipo de função vai sempre passar pela origem do plano cartesiano, vai sempre passar pelo ponto 0, 0. Aí, o gráfico, né, que a gente vai ver daqui a pouco, que é uma reta, essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Né? Então, a função f, tá? Uma função f, é estritamente crescente quando a gente pega dois valores para x, né, do seu domínio, e se x1 for menor que x2, a gente vai ter um f de x1 maior que um f de x2. Daqui a pouco, na construção do gráfico, isso vai ficar mais claro para a gente. Tá? E a função ela vai ser estritamente decrescente quando eu também pegar lá x1 e x2 e ter x1 menor que x2, mas isso vai fazer o quê? Vai fazer que o f de x1 seja maior que o f de x2. Então a gente vai ver que a reta nesse caso ela vai estar decrescendo. E para ficar mais prático para a gente, né, para a gente não trabalhar com essa notação, a notação que nós vamos utilizar para saber se ela é crescente ou decrescente vai ser essa aqui. A gente vai olhar para o coeficiente a, né, o valor que acompanha o x. O valor que acompanha o x. Se o a for maior que zero, a função f ela é crescente. E se o a for menor que zero, a função f ela é decrescente. Então, para saber se ela é crescente ou decrescente, a gente vai olhar simplesmente para o valor do a. Certinho? Bom, vamos lá. Vamos dar sequência então. Aí nós temos aqui a questão número 1, que fala o seguinte. Em várias situações da vida real, pode-se aplicar a função afim ou função polinomial do primeiro grau. Por exemplo, a temperatura pode ser indicada em duas escalas. O Celsius, que é a escala do Sistema Internacional de Medidas, e utilizada pela maioria dos países, inclusive pelo Brasil, e o Fahrenheit, utilizado apenas por 3 países, sendo um deles os Estados Unidos. Para converter uma temperatura X expressa em graus Celsius para uma temperatura y igual a f de x em graus Fahrenheit, usamos a relação f de x igual a 1,8x mais 32, que é a lei de formação de uma função polinomial de primeiro grau. O a vale 1,8, o b vale 32. Né? O a acompanha o x, o b é um termo sozinho. Então vamos lá. Com a temperatura de 10 graus, consideremos x igual a 10. E determinamos sua conversão em graus Fahrenheit, ou seja, f de 10 é igual a 1,8 vezes 10 mais 32, que vai dar 50, ou seja, 10 graus Celsius equivale a 50 graus Fahrenheit. E para transformar em Fahrenheit, então, é só substituir o valor do x. O x seria a temperatura em graus e a resposta vai ser a temperatura em Fahrenheit. Tá? Aí eu posso fazer isso para vários valores de x, aqui foi feito para 10 graus, depois foi feito para menos 5 graus. Logo, dois pontos de coordenadas x, y do gráfico da função f foram determinados. Né? Nós temos, se o x for 10, o y é 50,
Eu usei aqui então o x10, encontrei um y 50. Depois a gente vai utilizar aqui um x menos 5, vamos encontrar um y igual a 23. Tá? Então eu substituo o x, o valor que eu vou encontrar é o valor do nosso y. Letra A. Agora é com você. Complete a tabela abaixo, determinando os valores de y e os respectivos pontos de coordenadas x, y do gráfico da função f. Bom, olha só, aqui ele já coloca bonitinho, ó, y e f de x é a mesma coisa, tá? Então eu sei o seguinte, eu sei que y é igual a 1,8x mais 32. E o meu x, ele vale menos 10. Então vamos substituir? Vai ficar assim, ó, 1,8 vezes menos 10 mais 32. Eu simplesmente tirei o x e coloquei menos 10. Só que menos 10 vezes 1,8 vai dar menos 18. Menos 18 mais 32. Então, menos 18 mais 32, isso vai dar o quê? Vai dar mais 14? Acho que é isso mesmo, né? Mais 14. Então, o par ordenado que nós encontramos é x menos 10, y 14. Então, x menos 10, y 14. Aí, para o x igual a menos 5, ele já fez como exemplo, e agora a gente vai pegar aqui o x igual a 0. Então, a nossa função de primeiro grau é y igual a 1,8x mais 32. Se o x for 0, vai ficar 1,8 vezes 0 mais 32. 1,8 vezes 0 vai dar 0, né? Então, vai sobrar apenas o 32. Então, nós temos, se o x for 0, o y é 32. Então, se o x for 0, o y é 32. Agora, e se o x for 5? Então, está aqui. Y é igual a 1,8x mais 32. Então, nós temos 1,8 vezes o x, que vale 5. Então, no lugar do x, eu vou colocar 5 mais 32. 1,8 vezes 5, isso vai dar 9. 9 mais 32, nós temos 41. Então, se o x for 5, o y vale 41. Então, esses foram os pares ordenados que nós encontramos. Dando continuidade no nosso exercício, temos aqui o item B. E o item B diz o seguinte: no plano cartesiano abaixo, marque os pontos de coordenadas x, y encontrados e trace a reta que representa graficamente a função f. Então, eu preciso dos pontos de coordenadas x, y que nós encontramos no item A. Então, está aqui esses pontos. Vamos localizar? Bom, se o x for menos 10, o y vale 14. Então, olha só. Se o x for menos 10, está aqui, o y vale 14. Então, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ligando aí os dois valores, eu tenho o meu primeiro ponto. Segundo ponto, se for menos 5, vai dar 23. Então, se o x for menos 5, o y é 23. Então, 20, 21, 22, 23. Então, aqui está o 23. Então, está aqui o meu segundo ponto. Terceiro ponto, se o x for 0, o y é 32. Então, se o x for 0, o y é 32, marco 32. Depois, se o x for 5, o y é 41. Então, se o x for 5, o y é 41. Está aqui o 40, então 41. Então, está aqui mais um ponto. E por último, se o x for 10, então está aqui o 10, o y vale 50. Então, se o x for 10, o y vale 50. Então, está aqui o meu último ponto. E agora ele pede para a gente traçar essa reta, que vai representar o nosso gráfico. Então, ligando os pontos, vai ter que formar aqui uma reta, passando por todos os pontos. Então, esse aqui acaba sendo o nosso gráfico.
né, a nossa reta. Então essa é a reta, né, é o gráfico da função polinomial de primeiro grau. Então esse foi o item B. Dando sequência, item C, analise o gráfico da função f, que você construiu no item anterior, e responda as questões a seguir. Bom, o gráfico que nós construímos foi esse, né? Tá aqui bonitinho o gráfico. Então, primeiro item, quando a temperatura expressa em graus Celsius aumenta, a temperatura correspondente expressa em graus Fahrenheit aumenta ou diminui? Bom, é só a gente olhar aqui, ó, menos 10, menos 5, 0, 5 e 10. A gente foi aumentando o x, a gente foi aumentando a temperatura em graus Celsius. E o resultado, 14, 23, 32, 51, 50, também foi aumentando. Então, a temperatura Fahrenheit aumentou. Então, aumenta ou diminui, eu vou colocar simplesmente aumenta. A função f é estritamente crescente ou estritamente decrescente? A função f, ela estava desse jeito aqui, né? F de x igual 1,8x mais 32. Aí é válido lembrar que o coeficiente a acompanha o x, né? Ele vale 1,8. O coeficiente b é o termo sozinho, ele vale 32. Nesse caso, o coeficiente a ele é maior que zero. Então a função ela é simplesmente crescente, né? Então aqui ele pergunta se ela é estritamente crescente ou decrescente. Então ela é uma função estritamente crescente. Vou colocar só crescente, tá? E é fácil observar isso. A reta está subindo. Se ela está subindo, ela está crescendo. Beleza? Então ela é uma função estritamente crescente. Então essa foi a correção da semana número 1. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, que na medida do possível a gente vai procurar ajudar. Até a próxima semana. Um grande abraço.